Dallagnol, seu vermezinho nojento. Não sei quem é mais nocivo para esse país, você ou o Moro. Em pensar que eu os tinha como heróis, hein? Bem que o Reinaldo Azevedo chamava vocês de fascistoides desde o início da Lava Jato. E mais tarde, passou a dizer também que vocês eram uma linha auxiliar do bolsonarismo. E como vocês me passavam a imagem de que combatiam a corrupção, isso me deixava extremamente revoltado com o tio Rei. Mas já faz alguns meses que eu passei a reconhecer que ele estava correto. E, ao que parece, vocês fizeram questão de provar que ele estava certo. Então vem comigo e pega essa visão aí, galera. Como todos viram, para se elegerem a deputado federal e a senador, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro passaram a se comportar como duas cadelas imundas abanando o rabinho pro mito, a fim de pegarem um pouco dos votos do gado. Há 3 semanas, o programa Pânico fez uma pesquisa de rua para ver se a população achava uma boa Bolsonaro voltar para o Brasil. E as respostas foram surpreendentes. Os populares disseram que não queriam o Bozo de volta. E muitos foram além, dizendo que queriam ele preso. Sendo a Jovem Pan uma rádio sustentada por uma audiência quase que 100% bolsonarista, o público da emissora caiu de pau em cima deles. Então, no dia seguinte, eles escalaram um sujeito para ir lá defender o mito com unhas e dentes. E o pilantra selecionado foi Deltan Dallagnol. E agora, para demonstrar ainda mais a sua vassalagem ao bolsonarismo, ele resolveu defender o mito no escândalo das joias. Ontem ele soltou uma nota sobre o assunto. E vejam só essa notícia aqui. Em análise sobre joias de Bolsonaro, Deltan foca em Lula e Dilma e fala em gritaria seletiva da esquerda. Se a gente destrinchar a matéria, perceberemos que ele faz prática de uma grande malandragem. Porque ele pega o caso do Bolsonaro, que recebeu quase 17 milhões em joias, e faz uma falsa equivalência com o fato da Dilma ter recebido 6 presentes que ela não teria devolvido até hoje, e que o Lula teria recebido 20 presentes que também não foram devolvidos. Só que, senhor Dallagnol, os presentes do Lula e da Dilma são canetas, vasos, quadros, esculturas, ou seja, como o próprio Molusco já disse, um monte de tranqueiras. Que inclusive o Lula até alugou um container só para guardar os objetos. Para você ver como ele fazia tanta questão de ficar com as quinquilharias. Mesmo assim, o Dallagnol disse que o Nine desfalcou a presidência em 200 mil reais. Aqui nós já temos 3 canalices do Deltan. A primeira é não deixar claro que até 2016 não existia uma clareza sobre o que fazer com os presentes dados aos nossos presidentes da República do Brasil, que foi quando o TCU estabeleceu algumas balizas para como agir nessa situação. Portanto, o Bolsonaro já sabia das regras. A segunda canalice é que quando ele era procurador e o Moro juiz, eles incriminaram o Lula sobre a questão desses presentes, mesmo sem ainda ter uma regra clara sobre isso. E a terceira canalice é comparar esse tipo de presente com 16 milhões e meio de reais recebidos em forma de diamante. Vou te dar um toque, senhor deputado. A sua seletividade te fez até esquecer do Fernando Henrique e do Collor. Porque como ainda não existia nenhuma regra sobre o caso em análise, certamente eles também ficaram com alguns presentes. Ontem saiu uma reportagem da BBC Brasil. O que aconteceu com presentes dados a Lula e Dilma por líderes estrangeiros? Tanto Lula quanto Dilma levaram consigo 551 presentes dados por autoridades estrangeiras entre 2003 e 2016, mas devolveram os bens para o acervo público da União em 2019.
após uma determinação do TCU e uma série de auditorias realizadas para localizar os itens. Até 2016, as únicas regras sobre o tema constavam de um decreto de 2002, que dava margem para interpretar que só presentes entregues em cerimônia oficial da entrega de presentes seriam patrimônio da União. Com isso, presidentes costumavam incorporar a seus acervos privados bens que não tivessem sido entregues por governos estrangeiros em cerimônias oficiais. Mas o Tribunal de Contas da União estabeleceu em 2016 que essa interpretação é equivocada e viola preceitos da Constituição Federal, como o princípio da moralidade. E os presentes desaparecidos? Conforme essa auditoria, Lula levou consigo 434 presentes em seus 2 mandatos, enquanto Dilma ficou com 117 bens. Por decisão do TCU, os dois devolveram esses bens, num processo que envolveu buscas por 80 itens que pareciam ter sido extraviados, a maioria obra de arte, conforme documentos dos autos acessados pela BBC News Brasil, mas o que Deltan omitiu de maneira criminosa. Continuemos então. Mas a Secretaria de Administração da Presidência acabou localizando quase a totalidade desses bens, após prazo de 180 dias dados pelo TCU para o esclarecimento. A maioria dos presentes levados por Lula após deixar a presidência estava em um galpão do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo. Continuavam desaparecidos apenas 11 que haviam sido entregues a ele, num valor total de R$ 11.748,40. Lula ressarciu esse valor integralmente, segundo informou o TCU à BBC News Brasil. Ou seja, o Nine pagou esses quase R$ 12 mil em obras de arte que nem ele sabe para onde foi. Provavelmente ele deve ter dado de presente para alguma amizade importante. Portanto, fica claro a maldade do Dallagnol, cabendo até processo criminal por parte do Lula, devido aos danos morais e difamação. Um comportamento desprezível de um bandido muito do moleque. Porque a essa altura do campeonato não resta mais dúvida nenhuma sobre a clara tentativa de corrupção no caso das joias do Jair. Até a Polícia Federal está estudando como vai pedir a prisão dele se ele não voltar até abril, já que eles avaliaram que se o Bozo continuar nos Estados Unidos, fica configurada a evasão do distrito da culpa, prevista no artigo 302 do Código de Processo Penal como requisito para justificar a prisão cautelar de uma pessoa investigada. Mas também esperar o quê de um ex-procurador que usou um dispositivo público para distribuir quase 3 milhões em diárias e passagens para seus amigos que não precisavam de diárias e passagens, já que todos moram na mesma cidade. Além, é claro, daquele caso vergonhoso do Dallagnol de ter comprado 2 apartamentos destinados aos pobres pelo programa social Minha Casa Minha Vida, lá no ano de 2014. Sinto muita vergonha de um dia ter apoiado Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, 2 delinquentes sem princípios. Não à toa, o Moro foi na Jovem Pan há 6 dias e disse que tem que esperar para ver o que houve no caso dos diamantes de 16 milhões e meio que o Bolsonaro tentou trazer escondido para o Brasil. Moços, vocês provaram que são capazes de fazer qualquer coisa pelo poder, até mesmo servir de capacho para o pior presidente da nossa história. É isso aí, pessoal. Se você gosta do nosso trabalho e acha que pode fazer uma contribuição para melhorar o canal, segue aí o nosso Pix.